Senhor, amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 38 adiante. Logicamente, os meus agradecimentos ao Senhor nosso Deus e também ao nosso pastor presidente, apóstolo Roberto, juntamente com todo o colegiado de pastores, missionários, diáconos, auxiliares, que todos venham nessa noite abrir o coração, porque realmente que tudo aquilo que é do homem seja nesse momento aniquilado, e que todos venham receber a palavra do alto. A palavra do Senhor nos ensina no capítulo de número 12, versículo 38 do Evangelho de Mateus: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Dá um glória a Deus, irmão. Você pode sentar em nome de Jesus. Tive o cuidado de trabalhar alguns textos sagrados onde o Senhor, ele, dentro do Velho Testamento ou antiga aliança, o Senhor, ele já trabalhava mesmo dentro da lei para o povo de Israel. O Senhor utilizou dessa ferramenta profética que ele tinha em sua mão, o profeta Jonas, para mostrar para as nações e gerações vindouras que a graça existia para os gentios, mesmo enquanto Israel estava debaixo, sob a lei de Moisés. De uma vez que Jonas, ele é o único profeta que ele foi chamado e ele foi levantado para apregoar, para levar uma mensagem, não uma mensagem de boas novas, mas mesmo sendo uma mensagem de salvação, uma mensagem para a nação gentílica chamada Nínive, o Senhor utilizou o profeta Jonas para, diferentemente de outros profetas como Moisés, ele foi um profeta que ele profetizou em outra nação, e não, melhor dizendo, para a igreja, para a nação egípcia, mas a profecia
era de juízo. Imagina um homem, um servo de Deus, 40 anos no deserto, já tinha se passado 40 anos morando no Egito, mas de repente ele volta e dizendo: olha, se você não libertar esse povo, horrendas coisas acontecerão a esta nação. 10 pragas assolaram o Egito. Isso quer dizer que Moisés, ele era um profeta com profecias e mensagens de juízo. Diferentemente do profeta Jonas, ele foi levantado não simplesmente com uma palavra de juízo, mas com uma palavra de arrependimento. Dá glória a Deus, igreja, por isso. Vamos para o livro de Jonas. Oh, aleluia. Escute. O primeiro versículo já começa: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. É preciso se colocar à disposição. Você já parou para analisar que nos dias de hoje todo mundo quer pregar aqui no altar? Você já parou para analisar que, eu confesso, quando eu iniciei no Evangelho, a melhor coisa do mundo era subir no altar e pregar, pastor. Por quê? É um lugar de destaque, aonde toda a igreja se emudece e o único que tem a palavra é o ministrante, é o mensageiro. Todos têm uma certa disposição para ministrar no altar, mas são poucos que têm a disposição verdadeiramente de levar a palavra àquele que necessita. Porque a coisa mais fácil é pregar. A coisa mais fácil é abrir a boca e falar, uma vez que o Senhor, em sua vez, diz que, olha, não temas com o que é a vez de pregar. Só precisa abrir a boca. Pregar é fácil. O que Deus estava cobrando de Jonas aqui era a disposição verdadeira de cumprir a sua vontade. Veja bem, dispõe-te e vai. Ele não simplesmente disse, dispõe-te e prega. Porque hoje temos uma facilidade enorme que é, hoje eu vou mandar uma mensagem, você faz uma lista de mensagens, de uma única vez você manda 600 mensagens, de uma única vez, às vezes você nem orou, mas lá na cama você digita e manda. Que coisa mais fácil. Mas Deus, ele cobra de Jonas dizendo, dispõe-te e vai. Porque é necessário ter a disposição de sair do comodismo. O que é um comodismo, irmãos? Pregar sempre para as mesmas pessoas. Pregar sempre para os mesmos irmãos. Eu lembro uma vez que eu cheguei num culto e a palavra estava maravilhosa. Aí chegou um membro, não sabia que eu estava visitando, e ele disse assim, é o pastor fulano, já sei o que ele vai pregar. E foi embora. Porque as pessoas se colocam nessa condição. Porque as pessoas só têm uma visão da terra, terrena. Uma visão que limita o pregador. E a pessoa se esquece que uma vez que ele se coloca como o veículo, porta-voz de Deus, aí já não é mais o ser humano, aí já não é mais o Isaías, nem o Roberto, nem o Jefferson, é sim Deus utilizando essa pessoa para falar ao teu coração coisas que lá fora você não escuta, igreja.
E não é indireta no púlpito, né, meu pastor? Uma vez eu vou falar para os irmãos. Eu estava meio zangado. E aí eu vim para o culto de doutrina e parecia que só tinha eu na igreja, pastor Roberto. Pareceu que só tinha eu. Tudo, o culto inteiro, a palavra do início ao fim foi para mim. Eu falei, meu Deus, o pastor nem sabe de nada, está dando indireta para mim. Não, é direta, é direta. Fala para o irmão, é direta. Fala para o irmão, no altar não tem indireta, no altar é direta. É uma palavra objetiva, já está traçada, direcionada, adereçada para o teu entendimento, e você sair daqui melhor do que quando você entrou, porque a palavra ela tem que te colocar em confronto. Porque é gostoso quando você chega na igreja e o pastor fala, você vai vencer. Irmão, tem uns pastores aqui que eu só falto voar quando prega. Ah, irmão, tem pastor que prega que eu chego no culto e saio voando. Só que a palavra não é aquela que eu quero ouvir. A palavra é aquela que eu necessito ouvir. A palavra é aquela que eu preciso ouvir. A palavra é aquela que me conserta. A palavra é aquela que me esquadrinha. A palavra é aquela que me apruma. Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Ele quer. Você está entendendo isso, igreja? O Filho de Deus, Ele está orando no jardim do Getsêmani, momentos antes dele ser preso. Ele está orando, e ele ora, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele não está dizendo, afasta de mim a cruz. Ele não está dizendo, afasta de mim o sacrifício. Ele não está dizendo, afasta de mim a coroa de espinho, afasta de mim as bofetadas, afasta de mim o chicote. Não, ele está falando, não, Senhor, afasta de mim esta possibilidade de me colocar longe da tua presença, longe do teu Espírito. Esta é a angústia a qual Jesus Cristo ele fala, logo tendo voltado, e encontra os seus servos dormindo. E escute isso aí, irmãos. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Porque Jesus chega e diz, acaso não podeis suportar nenhuma hora? E ele retorna dizendo, pois a minha alma está angustiada até a morte. Porque tem muito pregador que fala que Jesus estava com medo negativo. Ele estava naquele momento angustiado, porque pela primeira vez em 33 anos e meio, em carne, ele iria se afastar do Pai. Você está entendendo isso, igreja? Porque para que ele viesse a morrer, era necessário o Espírito Santo se ausentar dele. Você está entendendo isso, igreja? Era necessário. Porque olha só, primeiro ele tem que morrer, para depois os ladrões serem mortos, serem quebrados, estraçalhados, as suas tíbias, canelas, para que eles fossem mortos, asfixiados. Porque se eles morrem antes, eles ressuscitariam. Por quê? Porque a vida estava do seu lado. É isso que nós precisamos entender nessa noite. Que pregar é fácil, o difícil é se disponibilizar e viver aquilo que Deus tem colocado para que nós vivamos. Deus disse para Jonas,
dispõe-te e vai para Nínive. Olha só, irmãos, escute, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Ele se colocou à disposição. Opa, eu estou aqui. Mas em vez dele seguir para Nínive, e rapidamente, só para você entender quem era Nínive. Nínive, hoje, é a mesma cidade chamada de Mossul, lá no Iraque. Lá em Mossul, foram onde estava construída a antiga Nínive. Essa Nínive não era qualquer cidade. Escute. Mais à frente, Deus está falando: olha, você, acaso não sabe que em Nínive existem 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre o que é direito e o que é esquerdo? E tem gente que não compreende isso, acha que são seres humanos adultos. Não! Pode também entender que, teologicamente, são pessoas que não sabem se direcionar à direita nem à esquerda para encontrar Deus. Também não. Isso foi uma forma em que Deus, olhando para a nação de Nínive, sentindo em suas narinas o mau odor dos pecados. Escute, em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu, mas não subia o mau odor. Mas em Nínive subiu, porque era uma nação prostituta, era uma nação adúltera, era uma nação mentirosa, era uma nação assassina. Alguns historiadores, procurando nos escombros da antiga civilização em Mossul, eles encontraram algumas ferramentas de tortura. E me lembro ainda na minha adolescência, estudando a Bíblia, que existia uma espécie de colher. Só que essa colher, ela era afiada como navalha. Quando eles chegavam, eles conquistavam uma nação, eles pegavam os homens, e com essa ferramenta, eles não vazavam os seus olhos, eles arrancavam todo o globo ocular. Você está entendendo o que é isso, igreja? Era uma nação horrível. Era uma nação que estuprava recém-nascidos. Era uma nação horrível. E eu poderia aqui pregar que Jonas ficou com medo de ir para Nínive. Não! Jonas se acovardou simplesmente de fazer e obedecer à vontade de Deus. Ele então, em vez de ir para Nínive, onde estava a promessa, a vontade de Deus, ele se direciona ao contrário. Rapidamente, o irmão pregou um dia desse aqui, dizendo que era cerca de 700, 800 quilômetros para Nínive. Mas quando ele se aproxima do cais, ele observa um grande navio, e esse navio, ele estava com o seu itinerário marcado para Tarsis. Tarsis era uma cidade espanhola, a quase 3.500 quilômetros de distância. Porque muitas das vezes, quando você, praticamente todas as vezes, quando você opta a ir contra a vontade de Deus, você dobra o caminho. O pastor falando sobre Jesus, capítulo 4 do Evangelho de João, se
encontrando com a mulher samaritana. Escute aqui, irmão. E ele se aproxima dela e ele pede água. Mas há uma história. Por que Jesus estava sozinho com aquela mulher? E por que estava na hora sexta? Primeiro, era necessário ele ter um encontro sozinho com aquela mulher, sem os discípulos, porque os discípulos não iriam entender como que o seu Senhor, o seu mestre, o seu discipulador estaria quebrando alguns dos preceitos e conceitos do povo judeu. Porque segundo, a guerra, a briga entre o povo de Israel, capital Samaria, e o reino de Judá, aonde Jerusalém era a capital, era porque uns adoravam no monte, outros adoravam no templo, mas houve uma peleja enorme, aonde 10 tribos foram para um lado, duas foram para o outro, e eles ali então ficaram centenas e centenas de anos brigando, como que para passar de uma cidade para outra, pastores e membros, era necessário passar por Samaria, mas simplesmente por causa do coração embriagado pela fúria, pela ira, pela mágoa, ou por que não dizer de xenofobia, eles preferiam passar dando volta aos montes e montanhas, prejudicando assim e aumentando o caminho. Jesus então manda os seus servos, seus discípulos, fazerem compra, e ele vai ao encontro daquela mulher. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Jesus encurtou o caminho, porque a mágoa, rancor, ódio, faz com que você se afasta de Deus, como assim fez Jonas. Ou você acha que Jonas era alguém feliz? Era alguém realizado? Primeiro, uma pessoa feliz, realizada, ela nunca transgride a palavra de Deus. Se você está transgredindo o mínimo, é porque existe algo de errado na tua vida. Pastor, você está sendo duro? Não, irmão, estou não. Eu não estou não. Preste atenção, que se você tem uma mão com uma ou duas unhas encravadas, você vai procurar usar a outra. Isso é para você entender que se tem alguém transgredindo a palavra do reino de Deus, é porque existe algo de errado na vida. Porque você pode encontrar um homem pregando a palavra de Deus, como já disse, é mole, é fácil, porque aqui só tem 99% convertido. 99%. Mas quantos casos nós não vemos, pastor Roberto, em que o camarada prega, mas é usuário de droga, sem falar nomes, na internet. Pastor renomado. Confessou recentemente que era usuário de cocaína. Porque pregar é fácil. O difícil é se dispor e ir na direção daquilo que Deus planejou para mim e para a tua vida. Jonas, ele já tinha um desvio, de tal forma que quando ele escuta, em vez de ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. E quando ele chega no tal navio, direcionado a Tarso, a primeira coisa que a Bíblia diz é que ele meteu a mão no bolso e comprou a passagem. Primeiro, Jonas, ele era, diga profeta, diga mais alto, profeta. Profeta não trabalhava, digo, na vida secular. Profeta, ele era bancado pela obra de Deus. Existia a escola dos profetas, onde eles viviam para profetizar, onde eles viviam para fazer a vontade de Deus. Jonas, ele era profeta, ele vivia de oferta.
De onde saiu o dinheiro que ele estava? Cuidado para que você não pegue aquilo que o Senhor te dá, aquilo que o Senhor abençoa a tua vida no trabalho, aquilo que o Senhor abençoa a tua vida no teu negócio, aquilo que o Senhor abençoa a tua vida onde quer que você esteja, ou coloque a planta dos teus pés. Cuidado para que você não pegue isso que Deus tem abençoado para você direcionar coisas erradas. Ai daquele que gasta com o que não é pão. Jonas mete a mão no bolso e paga a passagem. Aí eu quero abrir uma pequena janela e dizer que aquele capitão, mais à frente, ele vai fazer 3 perguntas, mas qual é a tua ocupação? De onde tu vem? Você está entendendo, irmão? Qual é a tua ocupação? Mas vamos voltar aqui. Ele pagou e entrou no navio. E a Escritura diz que à noite Deus enviou uma tempestade. E tem gente, meu pastor, que está vivendo um terremoto, um maremoto na sua vida e está direcionando isso ao diabo. Não! O diabo não tem nada a ver com isso. Tanto é que dentro do livro de Jonas, nos 4 capítulos, não é mencionado o inimigo. É uma briga entre Jó e Deus, não contra Deus e Jonas. Perdão, contra Jonas e Deus, não contra Deus e Jonas. Não há, quero dizer para você, o único profeta na antiga aliança que foi direcionado aos gentios com uma palavra, e digo para você, de arrependimento. Sofreu, e o diabo não tem isso aqui de culpa. Ai pastor, estou passando por uma prova, o inimigo tem me perseguido. Não! Isso é mole. Gálatas capítulo 6, tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. O irmão planta arroz, e quando vai colher arroz, ele fala, ai, mas eu queria feijão. Não! Se você tem inveja, vai colher inveja. Tem ciúme, vai colher em ciúme. Se você é fuxiqueiro, mexeriqueiro, tudo isso volta para você. Mas e o difícil, irmão? É que a dor da colheita tira o prazer do plantio. Escreve isso aí, irmão. A dor da colheita tira todo o prazer do plantio. Ou você acha que quando o pai de família está adulterando, ele está naquele momento se desesperado? Não, ele está fazendo aquilo que a carne está mandando. Aquele que, mesmo servo de Deus, é usuário de droga, ele está fazendo aquilo que a carne está lhe dando prazer. Escute isso. Só que para você possa entender, existia uma rinha de cães de briga, e todos os cachorros eram de um mesmo dono, e só ganhava o cachorro que ele escolhia. E alguém que sempre perdia perguntou para ele, como é que você faz para sempre o cachorro que você escolhe ganhar? E ele disse, é porque o cachorro que eu quero que perca, eu deixo ele 3 dias sem comer. E como é que você faz com o cachorro que ganha? Eu alimento ele mais do que o outro 3 vezes, durante 3 dias. Quem você está alimentando mais? A tua carne ou o teu espírito? Aleluia. Pastor, não consigo orar. Pastor, não consigo louvar. Pastor, não consigo. Por quê? Você está alimentando mais o cão da carne. A carne está mais forte na tua vida. Por isso que as decisões erradas são mais constantes na tua vida, porque você dá mais valor ao que é errado.
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51 até o 56, os fariseus estão ali perturbando Jesus, e eles dizendo, porque nós somos filhos de Abraão, e Jesus diz para ele, não, vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma, vós sois filho do diabo, porque quereis satisfazer a vontade do vosso pai, porque ele é pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Quem é que você está honrando? Aí pastor, é só uma mentirinha. Essa mentirinha tem um pai, não é Jesus. Oh, aleluia. Essa mentirinha tem uma paternidade. Escute isso, irmão. Quem você está alimentando mais? Parece clichê quando diz assim, é fácil pegar uma temporada de Game of Thrones, 8 temporadas, pastor. 8 temporadas. Cada temporada quase 20 capítulos. E tem gente que assistiu todas. Mas falta o culto de doutrina porque não aguenta 1 hora de palavra. Fica tranquilo, irmão. Está cortando primeiro aqui. Está cortando primeiro aqui, irmãos. Jonas era esse tipo de crente. Mas era usado por Deus, sim. Está cheio de gente sendo usado por Deus. Meu pastor pregou aqui na terça passada dizendo, eu tenho medo desses crentes que são afogueados. Mas só são afogueados aqui no altar. Escute, isso aqui não é indireta para ninguém, é direta. Quando começa a orar, pula, é um fogo, é um reteté. Mas eu fico imaginando, aí eu pergunto comigo, Senhor, eu não consigo fazer assim, nada contra quem faz isso. Mas será que às 3 horas da manhã, quando essa pessoa levanta com sede de Deus, ela ora também no reteté, em casa? A hora que é para ficar com Deus. Porque muitos têm a igreja como um teatro. Escolhe a roupa melhor, melhor batom, melhor brinco, melhor perfume. Enquanto aquela viúva só tinha 2 moedas. E foi um dos maiores cultos que a Bíblia nos ensina. Aleluia! Você está entendendo isso, irmãos? Mas fale viver do que falar. Porque 1 grama de atitude vale mais do que 3 toneladas de palavras. Se você está entendendo isso, dê um glória a Deus, irmão. Sinta a presença de Deus aonde você está, porque a palavra do Senhor nos ensina que aleluia, disciplino todo aquele a quem tenho, disciplino todo aquele que amo, mas eu açoito todo aquele a quem eu tenho por filho. Eu açoito todo aquele a quem eu tenho por filho, e dê glória a Deus, porque você foi chamado não para ser bastardo, você foi chamado para ser filho da glória, filho do reino, sacerdote santo, propriedade exclusiva de Deus. Você não é um qualquer um, você é a imagem e semelhança de Deus nessa terra. Não é para baixar a cabeça, irmão, é para levantar e seguir. Você está entendendo isso, meu querido? Jonas está lá no barco. De noite veio uma tempestade por culpa dele. Aí todos começam a clamar pelos seus deuses, e nada acontece. Assim como Elias no Monte Carmelo, os profetas de Baal, todos se cortando. E Elias ainda tira um sarro, grita mais alto, quem sabe ele foi visitar alguém. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele único que
responde oração, é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que se você entrar na cova com os leões, ele não entra lá. Muitos dizem sim, o anjo do Senhor, mas aquele anjo era diferente, aquele anjo estava na forma de leão, e leão da tribo de Judá, porque leão não tem predador. Você sabia disso, igreja? Leão só respeita leão mais forte. Você imagina Daniel lá dentro da cova dos leões, e Daniel batendo um papo com o leão da tribo de Judá, e outros leões lambendo os beiços. O inimigo, ele tem que ser assim na tua vida. Ele pode até te espraguejar, ele pode até gritar, ele pode até rosnar, ele pode até estar ao teu derredor bramando, mas ele não toca, 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 porque você é servo, é serva, e se colocar, e se dispor a andar e caminhar rumo aquilo que Deus preparou para você, irmão, grandes coisas fará o Senhor. Preste atenção nisso, irmão. Jonas sobe no barco, tem uma grande tempestade. Só depois foi que o capitão do barco perguntou: rapaz, de onde é que tu vem? Qual é a tua ocupação? Quem é que você está permitindo entrar no teu navio? Ai, pastor, comecei a namorar com a menina aí, mas a menina tá querendo fazer umas coisas. Sabe por quê? Porque o valor para entrar na tua vida é qualquer coisa. O valor para entrar na tua vida é um sorriso. O valor para entrar na tua vida é uma mensagem no WhatsApp. Qual é o valor que você tem cobrado para alguém entrar na tua vida? Desde adolescente eu ouvi uma mensagem tremenda e eu sofri algo parecido com a minha esposa. Escute. O jovem era apaixonado pela menina. Ele chegou na igreja, não era convertido, e foi para a igreja por causa da menina. E a menina era crente. Só namorava se orar primeiro. E ela disse para ele: eu namoro, mas primeiro tem que orar. Quanto tempo? 21 dias de jejum e oração. E ele jejuou com ela 21 dias. Terminou, ela disse o seguinte: Deus não aprovou ainda, não, é 70 agora. 70, por causa dos 70 anos de Israel na Babilônia. Depois de 3 meses, ou seja, 91 dias, ela viu que algo mudou na vida dele. Irmão, pastor, 91 dias de oração transforma qualquer pessoa em alguém próximo de Deus. Uma pessoa santa, uma pessoa preparada, uma pessoa que vê além do alcance. Ela viu que aquele menino então falou em línguas, cantou, que era uma maravilha. E ela então falou para ele: agora nós vamos namorar. Ele disse: agora não. Agora eu quero o meu Senhor. Você sabe o que é isso, igreja? Ela cobrou um preço mandado por Deus, mas era o preço para ele entender o preço que alguém tinha pago por ele. Aleluia! É algo tremendo. Há um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus, Ele aprecia, olha só as traduções, que Deus fica feliz pela morte do seu santo. Eu fiquei imaginando, mas Senhor, o Senhor é o Deus da vida, como que um versículo desse existe? E ouvindo alguns mestres, professores, pastores, eu pude entender que a palavra, que Deus se alegra com a morte dos seus santos, essas traduções foram um pouco distanciadas dos originais. Que a Bíblia diz que Deus sente muito quando um santo morre.
Sabe por quê? Porque você vale mais do que o sol, porque você vale mais do que a lua, porque você vale mais do que as estrelas, porque você custou o sangue de um Deus. Escute isso, não deixe se ludibriar por qualquer conversinha. Estava lutando hoje, meu pastor, uma missionária levou o marido está com metástase de câncer, espalhou pelo organismo, vomitando sangue, e ela disse para mim que recebeu 3 profecias em que o Senhor vai levar o marido dela. Eu disse: esse não é o Senhor que eu conheço, porque o Senhor que eu conheço, Ele dá a vida, Ele dá a vida, Ele dá a vida. Cuidado com essas profetadas que você fica aí ouvindo pela internet. Quer escutar uma pregação? Ah, glória a Deus. Canal Ebenezer Oficial. Aqui é direto da fonte. Aqui é direto da fonte. Não tenha medo, escute, é uma por dia, onde você vai se alimentar. Eles lançam sorte, porque eles oram o seu Deus, nada acontece, então eles vão lá e despertam Jonas que está dormindo. Agora você imagina, meu irmão, que sono miserável é esse? Essa noite, glória a Deus, choveu. Casa que tem laje é difícil, mas casa de telhado, quando os ouviram, teve crente de madrugada orando, dando um pulo, agradecendo a Deus, porque havia 180 dias que não caía um pingo de água nessa cidade. Mas Jonas estava, o barco quase indo a pique, lançado de um lado, lançado para o outro. E Jonas dormindo. Existe o terremoto que é provocado por Deus para te acordar, igreja. E saiba que se você não passou por terremoto, ele pode acontecer na tua vida a qualquer momento. E você precisa estar em alerta. Você precisa estar vigiando. Porque o terremoto de Deus pode acontecer na tua vida a qualquer momento. Mas as coisas que acontecem é para que você se aproxime de Deus, não para que você se distancie de Deus. Eles então lançam sorte, porque ali eles têm um papo com Jonas, e Jonas fala: a culpa é minha. Sou eu que sou o desobediente. Escute aqui, irmão. Ele até é uma pessoa que reconhece suas falhas, mas ele não vive para mudar as suas falhas. Então ele diz: me peguem e me lancem no mar. Ele não sabia do que iria acontecer. Ele disse: eu quero é morrer. Eu quero é morrer, porque tem gente que prefere ser lançado nas águas do mar, desconhecido, do que fazer a vontade de Deus. Prefere ser lançado nas águas profundas do que fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Pergunta: qual é, pastor? Pergunta para o teu pastor na congregação. Ele vai te direcionar. Ele vai falar: faz isso, faz aquilo. Então eles pegam e lançam Jonas rapidamente. A hora está avançando. Eles lançam Jonas nas águas. Mas de repente, Deus envia um peixe. Mas não é qualquer peixe. Porque, irmão, cá entre nós, quem já participou de estudo bíblico na escolinha, quem assistiu os filmes de desenhos da história de Jonas, vai imaginar que quando, né, pastor Jefferson? Quando Jonas cai dentro do peixe, o peixe é tão grande que Jonas faz até uma fogueirinha no estômago do peixe. Quem já viu essas historinhas assim, hein? Nada a ver, igreja. Nada a ver. Nada a ver. O estômago de qualquer ser vivo é algo apertado. É algo que quando está vazio, ele é comprimido. E lá dentro há escuridão.
Não. Dentro do estômago de qualquer ser vivo existe enzimas digestivas, ácidos, que há peixes que engolem outros inteiros, e questão de horas, já está tudo dissolvido no estômago. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, irmão. Vai falar de peixe aqui, o pastor Roberto até deu um sorriso, que gosta de pescar, né, meu pastor? Há peixes que, quando engolem algo, até mesmo quase do seu tamanho, que morre até entalado, asfixiado. Mas vamos imaginar esse grande peixe, porque quando se imagina um grande peixe, você já se imagina então em uma enorme jubarte, uma baleia. Não, irmão. O que engoliu Jonas foi um grande peixe, porque qualquer peixe com mais de 1,80 m é um grande peixe. Esse peixe engole Jonas. Jonas então vai ao seu interior, até o seu estômago. E a Bíblia diz que esse peixe, ele foi até o mais profundo do abismo. Para quem conhece um pouquinho, sabe que o ponto mais profundo dos oceanos chama-se a Fossa das Marianas. Quase 11.000 metros de profundeza. Mas sabemos que esse peixe não foi para a Fossa das Marianas. Esse peixe foi muito mais profundo. E só Deus pode nos contar, nos dizer, nos mostrar onde é que ele foi. Mas a Escritura diz que durante 3 dias de escuridão, 3 dias de aperto, 3 dias de ácidos, enzimas, querendo diluir, né? Vamos dizer assim, para os irmãos entenderem mais fácil, para que o corpo de Jonas fosse destruído no estômago daquele peixe. 3 dias e nada aconteceu com Jonas. Aleluia. Depois de 3 dias, igreja, eu fiquei imaginando Jonas 3 dias, num aperto, sem poder mexer o braço, sem poder mexer a perna, uma escuridão, um lugar úmido, o ar estava com mau cheiro, porque naquele dia aquele peixe não tinha engolido somente Jonas, tinha também provavelmente engolido outros peixes menores. Então aquele ar estava podre, aquele estômago estava horrível, e eu começo a entender por que Jesus, ele diz aqui, irmão, onde nós lemos no início, que uma geração adúltera e má pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Assim como ele ficou 3 dias no ventre, ou do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu comecei a imaginar, como, Senhor, como tem a ver uma mensagem dessa com a de Jonas? E eu encontrei o Salmo 16, algo tremendo. Abra o Salmo 16, igreja. Você pode glorificar, não é proibido, aleluia. Escute isso, é tremendo. Oh, aleluia. O Salmo 16, o versículo de número 'Aleluia'. Vou ler rapidamente o Salmo 16 para você entender. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente.
Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Não enfurecei, não oferecerei as suas libações de sangue, e aos seus lábios não, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda é a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Olha para mim, segura aí. Tem professor melhor do que a tua consciência quando você erra? Tem professor melhor quando você pratica algo de errado e na escuridão da noite você se encontra sozinho e você começa a remoer tudo aquilo que você fez de errado? Como estava o coração de Jonas agora na escuridão da noite, no ventre do peixe, no terceiro dia de aperto? Pois até durante a noite o meu coração me ensina. 8, versículo 8. Ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Agora lá vem a pancada que vai abrir o teu entendimento, o que une o que Jesus disse com o que Jonas viveu. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Muitos podem pegar essa mensagem e dizer que a corrupção é humana, como há políticos corruptos, como há pastores corruptos, padres corruptos, todo tipo de de liderança espiritual corrupta. Existe o erro aonde estiver o ser humano. Mas quando se diz, pois não deixarás a minha alma na morte, eu fui aprender como é essa mensagem, esse salmo, na língua que foi escrito no hebraico. No hebraico está escrito assim, só vou mudar só a palavra morte, está escrito assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, ou infernos no latim, ou no hebraico Sheol, ou no grego Hades. Aquele que traduziu, que fez essa tradução, ele optou em não colocar inferno, mas ele optou em colocar morte. Mas tudo é a mesma coisa. O que é a morte? Em outras traduções, não permitirás a minha alma que ela fique no mundo dos mortos. Ou seja, essa mensagem está falando: não deixarás a minha alma sepultada. Não deixarás a minha alma na escuridão, não deixarás a minha alma no aperto, no estômago do peixe, não deixarás a minha alma no sofrimento. Aquilo que você está passando de dificuldade, eu quero dizer para você, é um momento difícil, mas se apegue ao Senhor, pois Ele não deixarás a tua alma na dificuldade. Ou seja, a mensagem do Salmo 16, versículo de número 10, é a ligação perfeita da mensagem de Mateus capítulo 12 e o livro de Jonas. Mas no versículo ainda 10, na parte B diz: nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, o corpo de Jesus não seria comido pelos vermes. O corpo de Jesus não entraria em decomposição. Foi a promessa desse salmo que fez com que aquela
aquelas enzimas digestivas do estômago daquele peixe não tocasse em Jonas, mesmo Jonas em plena desobediência. Eu quero dizer para você, meu amigo, que não importa o que você tem feito, não importa o que levou você a estar passando o que você está passando, porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Jonas só está colhendo o que plantou: desobediência. Quando ele ora ao Senhor e ele promete: cumprirei todos os meus votos, Deus fala: você lembrou então que você tem voto comigo? Ele diz: eu tenho certeza que ainda verei o templo, o santuário do Senhor. Ali surgiu em Jonas uma vontade de estar no teu lugar hoje, cultuando a Ele. Deus então fala assim: peixe, vomita esse cara. E o peixe sai das profundezas e chega em uma praia e vomita ele. Eu quero dizer para você, irmão, nem o peixe aguentou a podridão que tem na vida daquele que desobedece à vontade de Deus. Vou repetir de novo para você: nem o peixe suportou o mau cheiro, o mau odor que Jonas levava em seu corpo após ele desobedecer à vontade de Deus. Sim, irmão, você pode estar pensando, mas como assim? 1 Samuel capítulo 15, versículo 24, Deus coloca e entrega um exército nas mãos de Saul. E Saul vai lá, mas a ordem era: vai lá. É duro isso que eu vou dizer, mas é Bíblia. Vai lá, mata tudo, mata animal, mata tudo, velho, criança, mata tudo, porque essa nação foi contra o meu povo, quando o meu povo saiu do Egito. E eu prometi exterminar da face da terra essa nação. Mas quando Saul se aproxima da cidade, e ele mata todos os homens, mulheres, todos, mas deixa o rei vivo e o melhor do gado, o melhor da ovelha. E quando Samuel se aproxima, lembro-me, capítulo 15, versículo 24, Saul enche o peito e fala: fizemos a vontade do Senhor. Samuel então se levanta e diz: mas que mugido é esse? Que barulho é esse de animal? Ah não, eu peguei o rei Agag e o melhor do gado e da ovelha para sacrificar ao Senhor dos Senhores. Isso é o hipócrita. Lembra quando a mulher quebra o cântaro em adoração aos pés de Jesus? E Judas, ladrão, olha e fala: por que essa louca faz isso? Se ela tivesse vendido e trago colocado aqui no alforje, não era melhor? Você sabe por quê? Vou falar para você, meu irmão. Todo aquele que está pronto para desobedecer à vontade de Deus, Satanás tem sempre um navio pronto para transportar. Sim, mas a ordem do Senhor não era para exterminar tudo. E ele: sim, mas eu peguei para sacrificar. Então ele disse assim: olha, agora o Senhor tira de ti o teu reino. E ele diz assim: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Tem o Senhor porventura maior prazer em sacrifícios e holocaustos, mais do que lhe obedeça a sua palavra? Você precisa obedecer a palavra de Deus acima de tudo. Ao provérbio que nos ensina que a obediência é o princípio da sabedoria. Aos pastores, o Salmo 133. O quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e esparrama sobre os montes de Sião. É como o óleo precioso que cai sobre a cabeça de Arão e esparrama pelas suas barbas e vai até as suas vestimentas. Aqui na Ebenezer, o nosso Arão está aqui.
Pastor Roberto. E se alguém não está abaixo da sua autoridade espiritual, em obediência a Deus, segundo a vida dele, já está pecando, se não tiver em obediência. Porque lembramos que no início o Senhor nos ensinou que para que Jonas fosse contrário à vontade de Deus, algo estava de errado em sua vida. Esse negócio aqui não sei não. Não, irmão, é 100%. Diga, é 100%. Fale comigo, 100%. É sem reserva. O Senhor quer que você obedeça a sua palavra. Jonas, então, ele é vomitado na praia. Teólogos dizem que ele foi vomitado na praia de Nínive. Não. Imagina, o cidadão faz tudo errado. O cidadão desobedece à vontade de Deus, vai contra os seus princípios, e Deus manda um peixe para dar carona para ele. Negativo. Fala para o irmão assim, dá uma mãozinha assim. Negativo. Biblicamente, eu falo para você que eu estudei para trazer essa mensagem para você. Assim como Mossul, que é a antiga Nínive, que está localizada no Iraque, Nínive e muito menos Mossul tem praia. Não tem praia. Você se lembra quando os Estados Unidos invadiu o Iraque? Foram 3 dias para que eles chegassem até a capital. Sabe por quê? Porque lá em Mossul não tem praia. Agora, nos últimos 100 anos, se assim eu não me engano em data, mas existe um canal de Suez que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Mas agora não tinha praia, não tinha nenhum acesso. Então, pastor, aonde aquele peixe vomitou? O desobediente, de volta em Jope. Você sabe por quê? Porque quando você erra, Deus te dá uma segunda chance de você recomeçar aonde você caiu. Não é assim, Apocalipse? Lembra-te, pois, aonde caístes, e volta às primeiras práticas. Deus fez Jonas retornar no ponto inicial, no ponto de partida, porque com Deus, se o vaso quebra na desobediência, ele é refeito, ele é refeito, ele é refeito, ele é refeito. Eu quero dizer para você, meu irmão, se em algum ponto da tua vida você tem sido desobediente, saiba, tem conserto nessa noite, aleluia, tem conserto nessa noite, tem conserto nessa noite. E a Escritura diz, meu irmão, que o peixe vomitou Jonas. 3 dias Jonas ficou morto no ventre do peixe. Mas para se cumprir o Salmo 16, aleluia, Deus não deixou a alma dele na morte, e nem permitiu que Jonas tivesse visto a corrupção. 3 dias depois ele é ressuscitado na praia do reinício. Jesus ressuscitou como Jonas ressuscitou naquele dia. E ele abriu o caminho como a primícia da ressurreição para mim e para você. Agora nós precisamos nessa noite tomar uma decisão. Mas como assim, pastor? Porque Jonas, ele saiu, e aquele espaço de 700 quilômetros, a Bíblia diz que Jó apareceu em Nínive. Ele cumpriu a palavra de Deus. Eu não sei se ele foi a cavalo, voando, correndo, nadando, eu não sei, mas ele apareceu em Nínive. E era 3 dias necessário para percorrer a cidade de Nínive. A Escritura diz que em um dia só ele pregou a notícia. Eu não sei, era 120 mil que não sabia diferenciar a esquerda da direita, eram crianças, igreja. Nínive era uma cidade enorme, tinha quase 500 mil pessoas. Eu fico imaginando, irmão, você com toda a possibilidade
necessidade, oportunidade de pregar a palavra de Deus, manda uma mensagem. Ah, mas aquela mensagem era algo diferente, irmão. Não estava pregando para o teu primo, para a tua prima, para o teu amigo do trabalho, não. Ele estava agora em uma nação que não era judia, uma nação que não era de Deus, era uma nação gentílica e uma nação que os seus pecados fedia, chegava com mau cheiro até as narinas de Deus. E o meu pastor pregando aqui, tem país que não pode ter a Bíblia. Viu a pastora pregando aqui no Congresso das Crianças, que 2 mulheres, quando um grupo extremista islâmico, o Afeganistão, decapitou 2 mulheres porque elas tinham o aplicativo da Bíblia em seus celulares. Agora Jonas está em uma cidade parecida com o Afeganistão dos dias de hoje, onde era proibido pregar o Evangelho. Mas Jonas, depois de ter ressuscitado, eu não sei como é que ele fez, mas ele saiu correndo dizendo: olha, o Senhor vai destruir essa cidade, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Ele não falou muito, porque o Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, ele começa o versículo 1 dizendo: quem creu em nossa pregação? Porque tem dia que você prega, dá vontade no final, quem está acreditando no que eu estou pregando? Porque tem dia que é difícil, meu pastor. Tem dia que você prega e não recebe um glória. Tem dia que você prega e não ouve um aleluia. Você sabe por quê? É porque quando está apertando o parafuso, só vai escutar gemidos. Quem está recebendo essa palavra nesta noite? Está apertado? É porque Deus tem algo a mais contigo, Deus tem um compromisso com você. Acredita nisso. Ele prega, irmãos, e a Escritura em um dia diz que a cidade de Nínive se arrepende. O rei, ele desce do trono e diz: olha, é verdade, nós vamos morrer, o Deus dos hebreus vai exterminar-nos. Então ele diz: ninguém come mais nessa cidade. Mandou atar a boca do boi, da jumenta, dos cordeiros, dos cabritos, animal nenhum comia, e o povo vestiu-se de panos de saco. Imagina você andar na rua e ver um jumento vestido de pano de saco. Imagina você andar na rua, um cachorro de pano de saco e a boca amarrada. O decreto do rei era que ninguém comesse, era jejum, e aquele mau cheiro que se achegava a Deus, agora não está mais chegando o odor, mas está chegando arrependimento e adoração, arrependimento e adoração, arrependimento e adoração, e Deus então se arrepende do mal que iria fazer. Fala pro irmão: ainda tem jeito. Não sei o que está acontecendo, mas ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Fala comigo aqui, meu irmão. Fala comigo assim, ó. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Repete, igreja. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Quem quer esse jeito nessa noite? Aleluia! E aí tem todo um processo que eu não quero me alongar mais sobre, que depois de tanto ensinamento do Senhor, Jonas ainda aborrece Deus novamente. Mas aí, fica para uma próxima vez. Eu quero pedir que somente aquele que está passando por uma dificuldade, somente você que está passando pelo estômago da dívida, o estômago da briga no casamento, o estômago do filho na droga, a filha na droga, e você que está passando pelo estômago da enfermidade, assim como Jesus foi o primeiro, e que Jonas foi o sinal, o Senhor tem uma palavra de vida eterna para você nessa noite.
Fica de pé em nome de Jesus. E você que nos segue pelo canal Ebenezer Oficial, Deus tem uma palavra de vida eterna para você. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.